abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 17 ao 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 17, diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, que temos a oportunidade hoje, depois de um dia de trabalho, ouvi-la para que sejamos fortalecidos, alimentados no nosso espírito. Senhor, rogamos para que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Ó Deus, que possamos colocá-la em prática, meu Deus, que ela seja útil para a nossa vida, que sirva, meu Deus, de meditação, que o teu povo medite nela, pense a respeito da tua palavra, Senhor, que deixe o Espírito Santo nos incomodar. Pai, esse Espírito também entrego a minha vida, entrego a minha voz, o meu pensamento, tudo cativo ao Senhor, para que tenhas total liberdade nesse lugar, que não parta nenhuma convicção humana minha, mas somente a tua palavra, e que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Nos ajuda, meu Deus, fala conosco, assim te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, ações dos apóstolos, milagres que eles operaram, a condução de Deus através desse início na igreja. E o que nós vemos bastante, principalmente em todos os capítulos, não só nos iniciais, mas em todos os capítulos desse livro, mostra a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho, da salvação. E essa pregação do evangelho tornou livres aqueles que eram prisioneiros. Eu, você, todos os cristãos, éramos outrora prisioneiros. É isso que a palavra de Deus fala a nosso respeito. É uma passagem que eu queria mencionar com os irmãos, Hebreus capítulo 2, verso 15. Não precisa abrir, é algo que só está mencionado. Hebreus 2,15 diz assim:
e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A Bíblia, então, em várias passagens, fala do povo como prisioneiros. Outra passagem também que me lembro agora é, se não me engano, o apóstolo Paulo dizendo que ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, sempre fazendo menção a uma libertação, porque nós éramos prisioneiros. E agora sim, queria que você abrisse comigo João capítulo 8, verso 36, vamos ler uma outra passagem em que Jesus afirma sobre isso. Ele diz, João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pregação do Evangelho tornou livres. Através dela, pessoas foram libertas do pecado, o pecado que estava aprisionando, acorrentando as pessoas, escravizando. Então nós somos libertos por essa palavra. Essa libertação proporcionou obras incríveis. O livro de Atos é rico nessas obras dos apóstolos, e eu queria ver com os irmãos lá no capítulo 5 que nós lemos, agora no versículo 12 até o 16, vejam os milagres que eram feitos pelos apóstolos. Diz assim, Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Essa libertação que os apóstolos pregavam, ela também causava esse poder que vinha com a pregação do Evangelho. Pelo nome de Jesus, muitos eram curados, livres dos seus males. E aqui então é relatado tudo isso. Toda essa libertação foi causada pelo Evangelho, a libertação das enfermidades, mas principalmente a libertação do pecado. E sempre que há uma obra de Deus, sempre que há algo de Deus em marcha, algo da sua vontade, há sempre uma oposição. Os irmãos devem lembrar de Neemias, não é? Quando ele vai a Jerusalém para restaurar os muros, como se levantam Tobias e Sambalate, não é? Tentando colocar ali entre eles a descrença, a fraqueza, o desânimo. Sempre que Deus desejar fazer alguma coisa, é claro que vai se levantar a oposição, o adversário está aí para isso, para tentar com que os intentos de Deus fracassem. É sempre isso que irá acontecer. Não podemos ficar iludidos que vamos fazer a obra de Deus e não vamos enfrentar dificuldades. Os apóstolos mesmo no livro de Atos, nas suas caminhadas, enfrentaram oposição, foram apedrejados, açoitados, presos. Então, sempre haverá oposição. Mas, quando nós estamos nessa obra, Neemias é o caso que eu mencionei, mas a obra teve um início e teve fim. Ela acabou, o muro foi restaurado. Mas quando a obra não chegou ao fim, o que faremos? A pregação do Evangelho, irmãos, ela não tem hoje, não é? Não podemos dizer assim, uma quantidade de pessoas, olha, quando atingirmos esse número, acabou, não haverá mais necessidade de pregar o Evangelho. Nós não temos essa ideia, não temos esse número. Só quem sabe do momento da vinda do Senhor Jesus é Ele próprio. O que nos cabe é um trabalho incessante até que Ele volte de pregar o Evangelho. Sempre estando então nessa obra, nesse propósito, então não chegou ao fim. E aí o que nós faremos? Como nós iremos nos comportar nesse
nesse trabalho que nos foi dado, nesse ide, esse envio do Senhor Jesus, nessa ordenança, como nós iremos fazer, porque essa obra ainda não chegou ao fim. E o que eu quero hoje ver com os irmãos é que nós, tanto eu quanto vocês, como os que estão nos ouvindo agora e os que ouvirão, que nós façamos uma autoanálise, que nós pensemos, meu intuito aqui não é provar nem colocar alguma teoria, até mesmo porque já de antemão nós sempre oramos, eu não quero que saia da minha palavra um pensamento meu, mas eu quero que o Senhor fale a todos nós, para que então nós possamos pensar no que vemos aqui da palavra e no que estamos vivenciando. Porque essa passagem, irmãos, nos leva a fazer uma meditação. Nós sabemos que existe uma ordenança do Senhor Jesus. Temos que ir e pregar a palavra de Deus. E nós vemos aqui, nesse contexto, que os apóstolos foram aprisionados, foram impedidos de pregar o evangelho. Mas nós vemos o desenrolar e isso tem que nos fazer pensar. Essa passagem pode me fazer meditar. Não quero que outros pensem assim, não, ele está condenando aqueles que decidiram não sair de casa. Não estou dizendo isso. Eu só desejo que a mensagem de hoje fizer você refletir a respeito da sua vida espiritual e do mandamento que o Senhor Jesus nos deu, isso já vai ser de grande valor. Se você fizer essa meditação, não precisa vir falar comigo, não precisa depois me comprovar alguma coisa, não quero que você faça isso. Faça isso com Deus. Entre no seu quarto, ore, coloque-se diante dele e medite, pense sobre isso, porque ao longo do tempo, das décadas, dos anos, dos séculos, a igreja, irmãos, passou por vários levantes, passou por várias oposições. Aquele que tem um mínimo de conhecimento da história da igreja já vai concordar comigo que realmente a igreja, já no livro de Atos, houve a perseguição, os apóstolos discípulos foram dispersos, e depois houve a perseguição romana e a perseguição dos judeus, e enfim, vieram todos os gnósticos, os agnósticos, todas as correntes doutrinas, sempre houve levantes, o que não dizer, da Inquisição. Os evangélicos foram considerados seita e condenados, muitos morreram na fogueira. Então, nós não precisamos aqui ficar lembrando aos irmãos das dificuldades que a igreja enfrentou, mas nem por isso ela deixou de existir, nem por isso ela deixou de se manter fiel à verdadeira igreja, aquela que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja que se mantém fiel, essa enfrentou todas as dificuldades. Então a gente hoje, eu e você, nós temos que fazer uma análise da nossa vida espiritual, irmãos. Será que eu desejo fazer parte disso? Disso que eu digo é dessa obra, desse mandamento, do que Jesus nos colocou, do que Jesus nos ordenou fazer, do que eu tenho consciência hoje, do que me cabe fazer como cristão? Será que eu posso pensar na minha posição dentro disso, dentro dessa obra? Será que eu estou mais com Neemias, Vamos fazer aqui uma analogia. Será que eu estou mais com Neemias ou estou mais com Sanbalate e Tobias? Será que eu estou mais trabalhando e enfrentando as dificuldades ou estou mais parado, afugentado, acorrentado? Como nós estamos, irmãos, é algo que nós temos que pensar. Não é depois ficarmos discutindo e quem é que vai ter razão ou não. Nós temos que pensar nisso. Diante do que a palavra nos mostra, nós temos que pensar na nossa posição. Nós temos que nos analisar. Então eu queria ver com vocês, nesse capítulo 5, no versículo 17 e 18, o que aconteceu com eles. Veja só. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública.
Irmãos, como eu disse, sempre que há uma obra de Deus em marcha, há sempre um porém também, né? Como diz aqui, levantando-se, porém, vai fazer uma obra para Deus, vai tentar impedir, atrapalhar, dificultar. Então, sempre tem um porém na nossa caminhada cristã. Não pense você que se não tiver uma pandemia que vai ter tudo, né, céu de brigadeiro, mar de almirante. Não, engano seu. Sempre vai ter alguma oposição, sempre vai ter alguma dificuldade na nossa caminhada cristã. E isso aconteceu com eles. Eles estavam, como nós lemos do 12 ao 16, fazendo muitos milagres, uma maravilha, não é? Pessoas sendo curadas, o evangelho sendo pregado, porém, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os que estavam no sinédrio para atrapalhar a caminhada. E essas seitas foram confrontadas por Jesus. É algo que hoje também, né, nós devemos pensar. Eu às vezes vejo nas redes sociais algumas pessoas falando sobre seitas cristãs, não é? Uma delas, a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí sempre que você vê um pastor ou alguém falando dessa seita, quando você olha os comentários, dá raiva e tristeza. Porque as pessoas dizem assim, ao invés de você ficar criticando a obra dos outros, vai pregar o evangelho, né? Como se fosse errado apontar o erro, apontar aquele que está levando as pessoas ao caminho errado. Ou seja, é como se você também estivesse reprovando o que Jesus fez. Porque Jesus reprovou, confrontou essas seitas, os fariseus, os saduceus. Abra lá comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 6. Olha só o que Jesus diz a eles. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E no versículo 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, meu irmão, não é errado falar, olha, cuidado com essa doutrina da Universal do Reino de Deus. Cuidado com essa doutrina da igreja assim, assim, assado. Não venha você depois me criticar e dizer, você está falando de outro, vai pregar o evangelho, vai pregar o amor. Nós fazemos isso, mas Jesus, além de fazer isso, também falava com os outros, com os seus discípulos. Olha, cuidado com o fermento, cuidado com essa doutrina dos fariseus, dos saduceus. Então hoje nós temos também essas seitas por aí ensinando, não é? Outras coisas, e Jesus, com certeza, se hoje estivesse aqui, confrontaria, e os apóstolos. Então, há um confronto. Jesus confrontou esses saduceus, os fariseus, que se levantaram contra a pregação do evangelho. E aprisionar é um costume comum do inimigo. É claro que o inimigo vai te aprisionar. O inimigo não vai levar você, não é, para um spa, para um hotel all inclusive, com tudo pago, não é? Piscina, olha, fica aqui, fica à vontade. Irmãos, ele vai te aprisionar. Ele vai querer colocar você na cela, né, na masmorra, sei lá onde for, para que você fique ali impedido de fazer aquilo que você tem que fazer. Isso é o de praxe, isso é o normal do inimigo. Inimigos aprisionam. É para isso que eles trabalham, é para isso que eles buscam. Isso quando não matam, não é? Isso quando não eliminam com a vida do inimigo. Mas, no mínimo, o que ele tem que fazer é aprisionar. Então, veja o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 21, versos 12 e 13. Jesus diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então Jesus já havia alertado: olha, o inimigo vai aprisionar, o inimigo vai fazer de tudo para prender vocês, para impedir vocês. Mas o que Jesus disse: isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então, a tentativa deles de nos impedir de ter uma vida cristã,
de pregar o evangelho, de congregar, toda essa tentativa do inimigo, ela tem que redundar num testemunho nosso, não num testemunho, num testemunho que Jesus diz para nós. Então, quando nós olhamos para esse contexto, o problema, irmãos, que eu vejo, não é estar prisioneiro. Veja, não é ser prisioneiro. Nós não somos prisioneiros, mas nós podemos estar aprisionados. O inimigo pode nos aprisionar. Fomos impedidos. Ok, isso pode acontecer. Mas o problema é quando eu me acostumo com a prisão. O problema é quando eu acho a prisão confortável. Quando eu me acomodo com a prisão. Aqui tá bom. Olha, vou ficar por aqui mesmo. Legal aqui. Imagina se Paulo pensasse assim, preso. Falasse assim, olha, tá legal aqui, eu não vou mais sair por aí, estou ficando velho, cansado. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um esquema com o Lucas, com uns irmãos, eles vêm aqui. Eu faço umas cartas e eles vão levando essas cartas aí, eu vou ficar por aqui mesmo. Irmãos, isso Paulo nunca fez. Ele, aprisionado, se ele tivesse, quando ele teve a oportunidade de sair, ele foi e fazer a obra, ele quis fazer a obra. Ele não se aprisionou em outro sentido, ele não se manteve dentro de casa, ele não se eximiu, muito pelo contrário, ele diz que sobre ele pesava a pregação, a obrigação de pregar o evangelho. Então Paulo, ele não se acostumava com a prisão, ele não se acomodava com a prisão, ele não desejava ser prisioneiro. Então, esse é o problema de estar na prisão. Um outro problema é quando não percebo que, estando preso, eu não estou testemunhando. Porque Jesus disse, isto vos acontecerá para que deis testemunho. E aí, quando eu estou prisioneiro, não serve de testemunho para mim. Eu não estou testemunhando. Pelo contrário, eu estou gostando da prisão, estou tirando férias na prisão, aí a prisão se torna um spa. Eu estou aqui aproveitando esse período e estou deixando a mensagem de lado, porque esse negócio de testemunhar cansa muito, dá muito trabalho, então eu vou ficando por aqui mesmo. Mas, se eu agir assim, eu estou desobedecendo a Jesus, que disse que eu teria que dar testemunho. Então, nós hoje, como também apóstolos, vamos dizer assim, no sentido de enviados, apóstolo tem significado de enviado. Nós fomos também enviados por Jesus, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. E aí nós também estamos nesse contexto como apóstolos aprisionados, apóstolos também impedidos, entre aspas, de cumprir com o mandamento do Senhor. Mas, tem um porém e também tem o mais. Mas Jesus queria o testemunho deles. Esse é que é o problema, irmão. Jesus quer o seu testemunho. Jesus não vai deixar você ficar gostando da prisão, gostando lá do conforto, da acomodação. Jesus não quer, ele botou os seus discípulos para correr de Jerusalém. Olha, Estevão vai ser recolhido e eu vou começar uma perseguição, vou colocar, os romanos e os judeus para perseguirem vocês, para que vocês saiam desse conforto. Jesus não quer, ele quer que a gente se mova, ele quer o nosso testemunho. Então, no versículo 19 e 20, ele diz assim, mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Não que, estando preso, eles não pudessem pregar. Porque nós vemos também no livro de Atos, o apóstolo Paulo preso, pregou, ele com Lucas ou Silas, agora não me lembro, o carcereiro que se rendeu, e toda a sua família também foi batizada. Então houve outras ocasiões em que, mesmo preso, ele pôde pregar. Mas Jesus aqui nesse momento diz a eles assim, olha, vão para fora, saiam, vão ao templo e falem ao povo todas as palavras desta vida.
Ou seja, Jesus está chegando para os apóstolos dizendo assim: meu querido, vai para fora, sai daqui. É como também me vem à cabeça Elias na caverna, né? Deus diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Querido, você é meu profeta, você está fazendo aqui, preso aqui, enfiado na caverna, o quê? Vai para fora, cara. Sai disso daí. Então, Jesus, ele nos conduz para fora, desembaraçando o nosso ser, nos livrando de tudo aquilo que nos impede. Veja aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 40 ao 43, uma passagem que os irmãos conhecem também a respeito do Lázaro, né? João capítulo 11, verso 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Por que Lázaro tinha que vir para fora? Todo mundo, ao ver Lázaro, né, todo atado, saindo lá, né, sem enxergar nada, todo cheio de atadura, todo mundo, quando viu aquilo, ficou boquiaberto. Aquilo correu toda a vizinhança. Então Jesus diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. É um testemunho que é dado a todos, é visível a todos. Jesus não faria assim: olha, nós estamos aqui fora e Lázaro está lá dentro, mas olha, ele acabou de ressuscitar, ele está lá dentro, tá? Quem quiser, vai lá dentro para ver. Não, Jesus não fez o contrário. Jesus não vai mandar, que as pessoas que precisam ouvir essa palavra que liberta, ele não vai mandar as pessoas irem até a sua prisão. Ele vai querer que você saia para fora, para que você dê testemunho e essas pessoas sejam alcançadas também. Então, Jesus conduz para fora, como conduziu Lázaro, como conduziu Elias, e sempre vai fazer. Porque Jesus chega um momento que diz: vai para fora, meu querido, estou te libertando. Vai, mas olha, vai ao templo e prega as palavras desta vida. Testemunha, cumpre com o que eu te mandei fazer. E aqui nós olhamos que anjos, um anjo libertou, abriu as portas, conduziu eles para fora. Os anjos, irmãos, são seres ministradores, enviados por Deus. Anjos ministram, são nossos conservos. Nós servimos como eles também. E eles servem aos santos. Eles são enviados por Deus para nos servir. Então, queridos, Deus sempre envia um socorro para os que estão servindo. Deus sempre envia um escape. Deus sempre age em favor daqueles que estão servindo. Então, eu vejo que Deus tem um desejo de que a salvação seja anunciada. Mas aí eu te pergunto, como é que a salvação vai ser anunciada se todos nós, ou 90% da igreja, desejar ficar em casa, desejar ficar sem congregar, sem estar aqui, sem ouvir, sem sair, sem pregar o evangelho, sem trazer pessoas para ouvirem a palavra de salvação? Como é que a igreja vai cumprir com o mandamento do Senhor desse jeito, irmãos? Como é que nós vamos fazer se o desejo de Deus é que a palavra dele seja anunciada? Voltando lá no Evangelho segundo João, no capítulo 17, lá no verso 3, João 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que Deus quer que as pessoas ouçam, isto, que a vida eterna é que conheçam a Deus, o único verdadeiro Salvador, e Jesus Cristo, que foi o seu Filho enviado para morrer pelos pecados do mundo inteiro. É isso que Deus quer que nós façamos. Então, Deus está também, hoje, nos enviando um anjo
e de abrindo as nossas portas e dizendo para cada um de nós, querido, sai e vai ao templo, porque lá era o lugar onde os judeus se reuniam e era lá que os apóstolos iam para ensinar, para falar a respeito da salvação. Hoje nós não temos que vir ao templo para pregar a salvação. Os que estão aqui dentro, em tese, são os que já ouviram, estão salvos, mas há uma multidão lá fora precisando ouvir a palavra de salvação. E como é que eu faço? Se eu gostar da prisão, se Jesus abrir a porta da minha cela e eu falar assim, Jesus, eu vou ficar aqui. Olha, aqui tá legal, eu tenho uma caminha para mim, tem uma hora aqui que eu saio para tomar um banho de sol, eu ligo pro iFood, ele vem, traz a minha comida aqui, né? Falo pro Damião, ele me traz aqui amo pastel, sou apaixonado por pastel. Pô, eu tô gostando aqui, Jesus. Faz o seguinte, tranca de novo aqui que eu vou ficar aqui mesmo. Mas Jesus diz assim, não, cara, eu não quero você aqui. Aqui dentro você não testemunha. Eu quero você lá fora. Eu quero você trabalhando. Eu quero você agindo. Então, livres, nós temos mais possibilidades que em celas ou cavernas. Então, o que eu quero é que eu e você pensemos sobre a nossa vida espiritual. Será que eu estou sendo livre? Será que nós estamos sendo eficientes, ativos, estando em celas, em cavernas, em quartos? Será que nós estamos ativos, irmãos? Olha, é plena ilusão. Às vezes as pessoas falam a respeito disso, né? E pensam assim, agora está melhor até, poxa, a mensagem eu vejo aqui em casa, a hora não dá para eu vejo depois. Pastor, agora eu vejo de casa, é melhor, não me exponho tanto. Irmão, se fosse verdade que as pessoas assistissem a mensagem de casa, eu nem reclamava. O problema é que todo final do culto, o pessoal que fica ali gravando a mensagem, nos manda um print da tela dos acessos e da média de tempo das pessoas durante a pregação. Você sabe qual é a média que eu tenho visto ultimamente de pessoas assistindo a mensagem? Essa mensagem aqui hoje que eu estou pregando. Sabe qual vai ser a média de pessoas assistindo? De 5 a 7 minutos. Sabe por quê? Porque quando eu estou em casa, vem aí, toca a campainha, toca o telefone, entra uma mensagem no zap, e vem um cachorro e late, vem não sei o quê, a minha atração, né? Minha atenção se dispersa. Aí eu penso assim, depois eu escuto, eu dou um pause lá, troco de canal, vou ver o Jornal Nacional, vou ver outra coisa qualquer. Entre 5 e 7 minutos, irmãos, onde a gente pode aceitar, acreditar que assim nós estamos nos alimentando e crescendo espiritualmente. Não posso concordar com isso. Não tem como. Também não estou aqui reclamando, não quero empurrar pela goela de ninguém, não é uma ideia de que não, tem que vir todo mundo. Não cabe todo mundo aqui, irmãos. Tem cadeiras aí separadas, não cabe todo mundo. Mas o que nós não podemos aceitar, e o que eu quero que você pense nisso, é se a sua vida espiritual, se ela está gostando do cárcere, ou se você vai ouvir Jesus dizendo, sai, vai para fora e falem a todos as palavras desta vida. Porque, como eu disse, o apóstolo Paulo também podia pensar assim, Lucas, eu percebi que esse negócio de carta aqui é bom, cara. As pessoas não precisam mais ficar indo de canto em canto. Vou escrever umas cartas aqui, você manda esse troço aí e distribui. As pessoas vão ser alcançadas também, pois isso é uma beleza, né? O Lucas servia de internet naquele tempo, né? Era assim, pega a mensagem e manda e distribui. Paulo jamais concordaria com isso. Jamais. Se hoje estivesse vivo, ele ia achar uma maravilha a internet, o YouTube, mas ele jamais iria deixar de estar indo de lugar em lugar, pregando, tendo contato com as pessoas e falando da palavra de salvação. Então, nós temos que olhar para o cumprimento do dever. Abra lá no capítulo 5 de Atos, agora no versículo 21 a 25.
diz assim: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. O que nós olhamos aqui nesse texto, quando o dia raiou, irmãos, 6 horas da manhã, era a hora primeira, 6 horas da manhã, abriam o templo. Quando o dia raiou, o sol raiou, 6 horas da manhã, eles saíram e foram para lá ensinar. E se foram ensinar é porque já tinha gente no templo. 6 horas da manhã. Queridos, hoje a gente ia se sentir envergonhado. 6 horas da manhã eu ir para a igreja? Jamais. Mas hoje estava chovendo de manhã, uma quentinha. Vou não. Eles foram ao raiar do dia. Eu imagino eles saindo de lá de madrugada e ansiosos. Deviam estar ali na porta do templo. Estou esperando o templo abrir para eu obedecer. Jesus me livrou e eu quero agora cumprir com o seu mandamento. Ele me mandou vir aqui pregar e eu estou esperando a igreja abrir, ou o templo abrir. 6 horas da manhã, meus irmãos. Quando não temos mais o senso de urgência, algo está errado. Quando eu não percebo que tenho uma urgência com o que Jesus me deu, algo está errado. Eu não preciso ir agora. Eu vou outro dia. Eu vou esperar. Eu vou na próxima vez. Eu vou quando tiver isso. Eu vou quando tiver aquilo. Mas Jesus está livrando das dificuldades. Está colocando todos para fora e dizendo: vão, ide, falem da verdade, falem das palavras, eu estou livrando vocês. E aí, irmãos, o inimigo só vai deixar você em paz se você estiver preso. Eles aqui, nós vamos ver que depois que eles foram ao templo, eles já estavam se preparando, para pegar eles lá. Falaram assim: vai lá na cela e traz aqueles caras lá. A impressão que dá é que eles levaram todos eles, Mas eles chegaram lá de manhã e falaram assim: olha, pega aqueles caras lá. Porque o inimigo, irmãos, só vai deixar você em paz se você estiver preso. Às vezes as pessoas ficam desejando assim: não, eu não quero me aborrecer, eu não quero trabalho, eu não quero que ninguém me perturbe, eu quero ficar tranquilão. Claro, tranquilão, esteja preso. Se você estiver preso, se você estiver lá trancafiado por ele, dentro da cela, o inimigo está tranquilo. Esse não me oferece perigo, já tranquei, está aprisionado. Foi o que o sinédrio pensou. Esses caras estão presos, estou tranquilo. Mas Jesus livrou, o anjo do Senhor foi e livrou esses homens. Então no versículo 25, olha só o que aconteceu. Nesse íntere alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Olha só. Hoje, irmãos, para esses que estão no cárcere, como seria bom se chegassem para o inimigo e falassem assim: olha, aquelas pessoas que você aprisionou estão por aí pregando o evangelho. Mas o inimigo está tranquilo com uma quantidade enorme deles, porque eles estão ainda aprisionados. E esses, claro que estão em paz. O inimigo não vai incomodar. Está preso? Eu estou tranquilo. Agora, se eu fui solto, aí acontece isso aqui. Eles ficam surpresos, perplexos. Como pode? Eu prendi esse cara. Eu botei um medo miserável nele. Falei para ele não pregar nada. Falei para ele se aquietar. Como é que pode ele ter me desobedecido? Como é que pode ele não me temer mais? Mas não teme mais porque Jesus livrou. Jesus interveio e disse: vão, vocês estão livres, saiam, vão cumprir com a palavra de Deus,
vão cumprir com o meu mandamento. Então, se a gente não quer se aborrecer, nós estamos contra Jesus. Se eu quero paz, eu fico preso. E se eu estou preso, estou na mão do inimigo. Se eu quero estar com Jesus, eu preciso aborrecer o inimigo. É simples assim. Aquele que não está comigo não ajunta, mas espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. Então, para isso, era melhor que você ainda estivesse preso. Se for de fato para isso, se você realmente não quer aborrecimento, se você quer paz, não quer que ninguém te incomode, se você se perturba quando alguém pergunta, poxa, por que o irmão não está indo? O irmão vai aparecer? O irmão vai tal? Pô, estou sentindo sua falta. Não, pô, não me incomoda não, pô, não me perturba, fica aí me pressionando. Ok, não pressiono ninguém. Se você quer assim, fique preso. Fique que o inimigo está feliz, né? Ele está radiante, como o Sinédrio chegou nesse dia de manhã, radiante. Pega lá aqueles caras que estão lá, que maravilha, vou ver aqueles caras presos aqui na minha frente. Para surpresa do inimigo, olha, eles já estão pregando. Eles já estão 6 horas da manhã, os caras já estavam pregando. Imagina, irmãos, como é que nós ficamos diante disso tudo. Então, melhor voltar preso, mas obedecer a Deus do que gostar da prisão. A ordem expressa para quem está preso é de não anunciar a Cristo. Foi isso que eles disseram aos apóstolos: não anunciem a Cristo. E é isso o que o inimigo quer ainda hoje. Não anunciem a Cristo. Como é que isso acontece? Fique em casa, meu querido. Fique em casa. Não, mas de casa eu posso pregar o evangelho. Pode? Quem é que vai te ouvir? Se nem você escuta. Nem você ouve a pregação. 5 minutos você não suporta, nem 40 minutos de mensagem. Como você vai querer convencer alguém se nem você quer ouvir a palavra da verdade? Queridos, não adianta se enganar. Não se enche uma cidade com a palavra se os meus pés não a percorrerem. Existe uma passagem lá no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 52, verso 7. Neste contexto, muitas pessoas estavam em fuga para os montes, porque havia a dominação, né? E eles se dispersaram e correram para os montes para se refugiar. E quando o povo foi liberto do cativeiro, diz assim em Isaías 52, verso 7, que formosos são os pés sobre os montes, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías diz, olha como é bom as pessoas que subiram os montes para avisar aqueles que estavam presos, que estavam escondidos, dizer para eles, olha, agora Deus reina. Agora estamos livres. Pode sair do monte, sai da caverna. Mas para esse cara lá de cima ouvir isso, algum pé bondoso teve que subir os montes. Não adianta de dentro da prisão eu acreditar que a palavra vai viajar, vai voar pelo mundo. E as pessoas vão ouvir e vão através de um aparelho. Oh, isso me tocou profundamente. Queridos, nem sempre é assim. Não dá para encher uma cidade com a palavra, como foi aqui os do Sinédrio disseram, vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina. Não se enche se os pés não percorrerem, foi isso que eles fizeram. E eles, o Sinédrio, não queria ouvir a verdade para que não se sentissem acusados. Lá no versículo 28, na parte B, eles dizem assim, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Além de vocês estarem enchendo a cidade dessa doutrina, vocês estão jogando sobre nós o sangue desse homem. Porque o Sinédrio se sentia acusado. Eles se sentiam incomodados de ouvir que eles entregaram Jesus. Eles mandaram matar Jesus. Então o Sinédrio não queria ouvir a verdade, não queria que a culpa pesasse nos seus ombros. Então, meu querido, se você não quer que a culpa pese nos seus ombros, de fato é melhor você ficar
acuado, é melhor você ficar preso, é melhor você não ouvir a palavra da vida. Mas que os apóstolos nós devemos estar submetidos aos governos, às autoridades, aos reis, mas o que nos baliza é a palavra de Deus. Se esse governo começar a promulgar leis que vão contra a palavra de Deus, nós devemos nos manter firmes. É isso que nos baliza. Gálatas, isso o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, verso 10. Queria ver com os irmãos para a gente encerrar. Diz assim, Paulo diz também, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se quero agradar a homens, não posso ser servo de Jesus. Então, eu preciso obedecer aos governos. Claro, vou obedecer aos protocolos, vou obedecer aos regulamentos, às regras, máscara, distanciamento. Ok, isso tudo eu vou obedecer, vou tomar os meus cuidados, mas eu não posso me esquecer de que a palavra de Deus é que me baliza, é ela que me conduz. Eu não posso ignorar o que ela diz a meu respeito e seguir somente o mandamento de homens. O que diremos a Jesus quando nossas obras forem provadas, irmãos? Quando nós estivermos diante dele e passarmos pelo fogo, será que são como feno, palha ou pedras preciosas que se mantêm, que se sustentam? O que diremos a Jesus quando ele disser assim, eu te libertei, eu fiz você livre, eu abri as portas do cárcere, mandei que você fosse pregar a palavra da verdade e você se acovardou, você não foi, você se resguardou, achando que assim estaria me obedecendo. E para encerrar, o anúncio da verdade, irmãos, é um privilégio que não é dado a qualquer um. O anúncio da salvação, esse privilégio foi dado a nós. Veja o que diz o versículo 31 e 32, os apóstolos falando ao Sinédrio. Eles dizem assim, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo foi outorgado aos que obedecem, aos cristãos, aos que são de fato cidadãos do reino de Deus, aqueles que são de fato servos, aqueles que obedecem, guardam a sua palavra e obedecem. Esse, Jesus disse, são os que me amam. Então, é um privilégio nosso, irmãos. E como eles dizem aqui, todo o Israel deve ouvir que a eles foi concedido o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas. Jesus quer que nós testemunhamos. Então, irmãos, o que eu digo para todos é reflita sobre o seu chamado e se você precisa ser liberto. Reflita sobre isso, cada um de nós. Coloque isso hoje à noite, quando deitar sua cabeça no travesseiro. Como eu estou? Estou ainda no cárcere? Estou preso? Ou eu estou liberto? Como Jesus quer que eu vá e cumpra com a sua palavra. Como está a minha vida espiritual? Estou aprisionado ou estou livre? Queridos, pense sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos orar a Deus. Deus bendito, agradecemos ao Senhor pela tua palavra e que cada um de nós, meu Deus, possa refletir sobre ela individualmente, meu Deus, no nosso particular contigo, colocando diante do Senhor, fazendo uma autoanálise. Se nós, ouvindo a palavra, porque é desejo teu, é mandamento teu, e nós ouvimos uma situação
muito particular dos apóstolos, que não foram apenas uma, duas vezes, mas várias vezes, em que apóstolos foram impedidos, aprisionados, açoitados. Algum inimigo se levantou para que a tua vontade de que todos ouvissem a palavra de salvação, algum inimigo se levantou para que ela fosse impedida, mas eles não desistiram. Eles, ao virem que foram libertos, que foram restaurados, eles se colocaram à disposição, mesmo com receio de serem presos novamente, de serem açoitados. O princípio que norteava a igreja era: importa obedecer a Deus. E cada um de nós pense a esse respeito, sobre a posição de cada um nesse contexto, e que possamos mudar. Nos incomoda, meu Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.